visualizarmos a provisão divina e então queremos agir com falsos recursos. Somos tentados a agir com aquilo que nós achamos que dá certo. Com certeza, tremendo de medo, chegar a Jesus com palavras ensaiadas. Essas palavras com certeza foram ensaiadas. Mestre, o lugar é deserto, a hora vai adiantada, despede, pois as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem o que comer. A primeira coisa, quando o homem é atingido pelo medo, ele busca racionalidade. Aqui dentro da psicanálise é chamado de racionalização, é da ciência, é da psicologia. Eles racionalizaram a questão, ensaiaram o que é que nós vamos dizer, e vieram já com o problema e a solução. Só que aquela solução não era a solução de Deus. Vê o que o medo faz, tira o foco e leva a encontrarmos soluções mais fáceis, a fim de estarmos e nos vermos livres, imediatamente livres, daquele problema que nos acomete, o medo que nos preocupa. Realmente eles queriam passar a conversa deles, a conversa da alma deles para Jesus, mas foi uma tentação já bem conhecida, pois Jesus era constantemente tentado por Satanás e ele já conhecia todas essas artimanhas. Se Jesus fosse seguir o conselho dos discípulos, cheio de temor, cheio de medo, haveria essa multiplicação, esse milagre escrito na Bíblia? Não. Estaríamos nós hoje meditando sobre essa passagem? Não. Porque Jesus estaria fazendo o desejo dos medrosos. Então, o diabo estava simplesmente sugerindo pela boca dos discípulos, já dizendo: Jesus, você está numa encrenca, numa enrascada, livre-se desse povo, ele só quer os teus milagres. Talvez você não tenha tanto poder para conduzir esse povo faminto no lugar deserto, e como nós não sabemos o que pode acontecer, libera-nos. O medo transforma o homem em escravo do inimigo, cega o entendimento a ponto de não perceber que está agindo com uma solução falsa. Um lindo discurso feito por um medroso não passa de uma desculpa esfarrapada para fugir do compromisso e do serviço cristão, do envolvimento pessoal. Jesus desmascara a falsidade, a desculpa esfarrapada cai por terra, ordenando: não precisam retirar-se, dai-lhe vós de comer. E aqui nós aprendemos também que a responsabilidade de alimentar as multidões é de quem? Nossa, dos discípulos. Observe bem que os discípulos têm que estar livre, como foi cantado esta noite, liberto de todo medo, liberto de toda desculpa esfarrapada, porque repousa sobre os nossos ombros, como discípulos de Cristo, a responsabilidade de alimentar as multidões. E já pensou das multidões que estão na sua vizinhança, na sua parentela, no ciclo da sua amizade, no seu sistema, na sua rede de amigos? Está sobre a sua responsabilidade como discípulo de Cristo. E tenho visto pessoas dizer: eu não sei pregar, eu não sei falar, o que é que eu vou fazer? Eu não sirvo para isso ou para aquilo. Só desculpa, só racionalização. Por trás disso tudo, eu leio medo. Tem medo. Quem está comigo, Jesus quis dizer para ele: dai vós de comer. Porque na verdade, quem está comigo está com Deus. Então o problema é nosso.
Não se acovardem, resolvam. Ok? Então ali estava no deserto 5.000 homens, mulheres e crianças, com sede, com fome, desabrigados. Veja só o que o medo e a covardia faz. Quanto desafeto por parte daqueles crentes. Então medite, não é assustador? Não é assustador você falar de Jesus, pregar a palavra, dizer tantas coisas que Jesus fez e que Jesus faz, e no momento que as multidões se aproximam de você com tantos problemas para que você dê a solução, e às vezes você está com a alma presa no cárcere do medo, da indecisão, da ansiedade, da fobia. Está limitado por um trauma. Está limitado talvez por uma experiência do passado. Conheço várias pessoas assim. Às vezes estão fazendo a obra de Deus, estão trabalhando no reino, mas elas estão limitadas por experiências que não deram certo, por frustrações do passado. Frustrações do passado. Eu conheço um companheiro do ministério, um pastor, que está passando uma situação difícil financeiramente com todo o corpo da igreja, porque ele passou tanta experiência amarga no passado na questão de dízimo, de ofertas e de colaboração, que ele veio de um sistema onde tudo era pedir. Exploravam o povo, tiravam do povo e o que é o pior, não canalizavam como deveriam canalizar, não administravam para atender as necessidades, e o povo terminava caindo na maldição de murmuração. E aquele pastor que veio desse sistema, hoje ele é limitado por essa experiência do passado, é limitado por essa frustração do passado. Ele tem medo de falar de dízimo, tem medo de falar de oferta, tem medo de levantar uma oferta alçada no meio do corpo, quando há uma necessidade do próprio corpo para ser atendido. Porque ele disse: isso aí, eu sou magoado com isso, eu sou ferido com essas coisas, eu não me ajeito a fazer isso, eu acho errado. E a igreja está precisando de recursos, está precisando de uma aplicação para o berçário de criança, está precisando do som, está precisando da bateria, está precisando. E o povo tem recursos, só é apelado, mas ele está limitado por uma experiência do passado. Então essas limitações prejudicam o andamento da obra de Deus, atrasa o trabalho. Alma do cárcere. Não sei se os discípulos de Jesus, ainda andando com ele, naquela altura tinha problema dessa ordem. Aquela multidão formada de homens, mulheres e crianças era o povo de Israel, irmãos, segundo a lei. A cegueira leva o ser humano a tomar atitudes cruéis e irresponsáveis, como poderia negar socorro àquelas pessoas desorientadas que buscavam a solução divina para suas vidas. O medo de expor no serviço, dependendo exclusivamente do sobrenatural de Deus, causa cegueira, insensibilidade para com o sofrimento dos outros. Até os outros que estejam precisando de uma ajuda, de um amparo, mas se ele estiver junto de uma pessoa que esteja limitada pelo medo, essa pessoa pode sofrer muito. Mas assim diz o Espírito Santo através de Tiago, o irmão de Jesus: se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe estar necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O medo cega o ser humano. Pensar só, coloca a pensar somente em si mesmo, achando-se do direito de agir com egoísmo e covardia para proteger-se. Você já viu pessoas que têm medo e não falam a verdade? Às vezes nem para defender o outro.